Olá, eu sou Yandra Cruz, sou bióloga formada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Atualmente faço mestrado em Ciências Naturais e Matemática. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o filósofo Stephen Tomy. Ele é feito em parceria com a minha colega, Ana Paula Germano Stendler, e ela me ajudou a achar o material, a ver como que a gente ia abordar os conteúdos e a obra dele. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, links que vocês podem se aprofundar muito mais sobre a obra do Stephen Tomy. A videoaula de hoje, então, ela está relacionada à disciplina de epistemologia do conhecimento científico. E antes de a gente dar início à nossa videoaula, eu vou iniciar com uma reflexão. A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática, de Paulo Freire. Stephen Tomy. Stephen Edson Tomy nasceu em Londres, na Inglaterra, em 25 de março de 1922 e faleceu em 4 de dezembro de 2009. Graduado em Física e Matemática pelo King's College, foi oficial do Ministério Inglês de Produção da Aeronáutica durante a Segunda Guerra Mundial. Fez seu doutorado em Filosofia na Universidade de Cambridge em 1948. Ele foi professor de Filosofia da Ciência em universidades como Oxford, Melbourne, Leeds, Columbia, Baltimore, Michigan e Northwestern, Chicago e Stanford, e entre outras. Ele desenvolveu um modelo que se concentra na identificação das partes básicas de um argumento. Para Tomy, a chave para o entendimento humano está nos conceitos. Portanto, o homem conhece e também é consciente de que conhece. Em consequência disso, a comparação humana tem sido dual com o passar do tempo. Tem se tornado mais vasta, tem crescido e tem se tornado mais reflexiva, mais profunda. Tomy entendia que a compreensão humana é interdisciplinar. Deve-se levar em conta os processos socio-históricos em que se desenvolveram nossos conceitos e a mudança conceitual, mas sem relativismo exacerbado. A ciência é parte da cultura humana e, como tal, está em permanente transformação. Perguntas e problemas são formulados, explicações são produzidas, ferramentas conceituais são elaboradas. Acredita que cada área de estudo tem hoje sua própria terminologia. Questões que têm acompanhado o homem na sua história evolutiva. Essas questões são do tipo: que classe de coisa nós conhecemos? Como que adquirimos o conhecimento? Em termos de que conceitos se estrutura um conhecimento? Pessoas de diferentes conceitos e línguas enxergam o mundo diferente? Para Tomy, aprender ciência é se aproximar do acervo cultural, compartilhar significados e, ao mesmo tempo, assumir posturas críticas e vontade de mudar. Tomy afirmava que sofremos as influências de questões descendentes de Descartes e Lucian, num contexto intelectual superado que entendia a natureza como governada por leis fixas e imutáveis.
Para que uma teoria do conhecimento acompanhe a ciência, não pode estar baseada em princípios fixos e imutáveis, mas sim na interação entre o homem atual, seus conceitos e o mundo em que vive. Devemos dar forma aos problemas da nossa própria época, dentro das nossas crenças, nossas ideias sobre a natureza. Tolkien propõe construir uma nova teoria da compreensão humana, uma nova explicação das capacidades, processos e atividades através dos quais o homem compreende a natureza, envolvendo todas as disciplinas que se ocupam da percepção e do processo de conhecer. Além disso, deve levar em conta os processos socio-históricos, através dos quais se desenvolveram nossos conceitos e os fatores que levaram à mudança conceitual. Portanto, é preciso compreender que os conceitos são compartilhados coletivamente, enquanto os pensamentos e crenças são individuais. Os conceitos exercem autoridade intelectual sobre os pensadores individuais. O exercício de direitos individuais pressupõe a existência da sociedade, assim como a articulação de pensamentos individuais pressupõe a existência da linguagem dentro do marco de conceitos compartilhados. As inovações conceituais do físico individual são julgadas em relação às ideias comuns que compartilha com o restante dos seus colegas. Pensa criadoramente quando dá a sua contribuição para a melhoria desta coletiva. Os conceitos compartilhados são os instrumentos do nosso pensamento. O indivíduo herda os conceitos no contexto social e, ao mesmo tempo, se torna individualmente ao seu usuário. Uma teoria epistemológica deve trazer relativamente aos conceitos duas dimensões, a individual e a coletiva. Nas dimensões coletiva, Tolkien entende que adquirimos a linguagem e os pensamentos conceituais no curso da nossa educação e aculturamento, e que acabam sendo o reflexo do pensamento e da compreensão da sociedade, onde cada indivíduo está inserido. Em outras palavras, as faculdades conceituais que o adulto exerce são primeiramente aquelas herdadas e que, através de nossas capacidades, podemos melhorar, inovar e, com o tempo, modificar tais sistemas de conceitos. No dizer de Tolkien, os conceitos que emprega um homem, os padrões de juízo racional que conhece, como organiza sua vida e interpreta sua experiência. Todas essas coisas dependem, ao que parece, não das características de uma natureza humana universal ou da evidência intuitiva de suas ideias básicas somente, senão também do momento em que nasceu e o lugar em que viveu. Para Tolkien, um dos problemas do século XX é o dilema entre o absolutista e o relativista. Gottlob Frege foi um absolutista. Segundo ele, a razão é, por natureza,
igual para todos os homens. Já Robin George Collingwood, um relativista, para ele, os padrões racionais dependem do contexto histórico. Ambos dão respostas incompatíveis a uma questão que aceitam como válida a autoridade racional dos sistemas conceituais. Collingwood rechaça as concepções empiristas e racionalista. Na empirista, a verdade flui de observações particulares para os enunciados teóricos. Já na racionalista, a verdade flui dos princípios gerais para os enunciados particulares. Uma estrutura axiomática formalizada é típica de um sistema intelectual fossilizado, como a geometria euclidiana. Os enunciados específicos, portanto, dependem quanto ao seu significado mais autêntico, da validade e aplicabilidade de doutrinas mais gerais autossuficientes. Em uma ciência como a física, as suposições mais gerais determinam que padrões de pensamentos devam ser usados para compreender e interpretar os fenômenos físicos. Collingwood chama de pressupostos absolutos quando chegamos ao topo da hierarquia conceitual e enfrentamos uma família de pressupostos gerais, que não dependem de outras de caráter mais geral. Em ciências existem certos conceitos fundamentais, que são, por assim dizer, constituídos das ciências, dentro das quais se usa. Sem os conceitos de feixe e inércia, óptica geométrica e dinâmica desapareceriam. Tanto o programa de Frege, análise formal de conceitos puros, quanto de Collingwood, substitui a metafísica tradicional por uma análise histórica das proposições, apresentam dificuldades num ponto comum, que é o da mudança conceitual. Eles não apresentam ferramentas para explicar as considerações que justificam uma mudança conceitual. Tome ainda faz uma crítica à obra de Kuhn para mostrar que a ciência não avança através das revoluções científicas esporádicas, que os cientistas não aderem aos paradigmas por questões dogmáticas. A distinção original feita por Kuhn entre a mudança conceitual normal e revolucionária perde esse caráter quando Kuhn reinterpreta a sua própria teoria para responder às críticas. Mas Tomin concorda com Kuhn na crítica à lógica indutivista, pois ele entende que ela não pode abarcar transformações teóricas profundas. Tomin atribuiu a Kuhn o mérito de ter mostrado que o desenvolvimento conceitual deve relacionar a história das ideias com a história dos homens que as conceberam. Tomin entende que Kuhn reestabelece os vínculos entre a mudança conceitual e o contexto sócio-histórico e cultural. O desenvolvimento dos conceitos coletivos é caracterizado por dois aspectos, o da inovação e o da seleção. No da inovação, são fatores que levam a tradição intelectual a avançar. Já na seleção, são fatores que levam a tradição intelectual coletiva a aceitar alguma inovação.
Podemos compreender o desenvolvimento dos nossos conceitos se levarmos em conta o papel que desempenham os processos racionais. Tolmin compara a evolução das espécies de Darwin com o desenvolvimento conceitual. Neste caso, ele está falando na teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin. As novidades intelectuais que aparecem constantemente são comparadas às variações das espécies, pois nem todas, mas apenas algumas delas, são transmitidas às gerações seguintes, através de um processo seletivo. Fala-se em herança conceitual genealógica conceitual, está relacionada à física atômica. O vínculo genealógico está nos problemas. A explicação evolutiva dos conceitos identifica a continuidade e coerência de disciplinas separadas e definidas por diferentes atividades intelectuais dos homens. Uma mudança ao longo prazo, onde as disciplinas se transformam ou são separadas. A seleção crítica divide os conceitos em conjuntos representativos de diferentes disciplinas. Apesar da contínua aparição de novidades dentro de qualquer conjunto particular, as atividades científicas dividem-se em disciplinas que reúnem em torno de si cientistas unidos por um mesmo objeto de estudo. As disciplinas, elas passam por um processo de transformação permanente, pelos quais seus conceitos são evoluídos. O sucesso de novas ideias pode ser uma oportunidade para criar novas instituições, enquanto a organização da ciência serviu como uma expressão de suas ideias. Portanto, o problema científico é igual a ideais explicativos. As atividades científicas dividem-se em disciplinas. Essas disciplinas são empresas racionais que reúnem em torno de si grupos de homens unidos pelo objeto de estudo, pelos métodos e objetivos. Um exemplo, a física anatômica. O que mantém esses homens unidos em sua profissão comum é o seu interesse compartilhado por preocupações próprias da física atômica, mediante alguma outra prova. Apesar de podermos definir os conceitos e teorias de uma ciência particular em termos impessoais, as preocupações são sempre as preocupações das pessoas, podendo ser individuais ou em grupos. Não basta aprender de forma mecânica para compreender uma disciplina. As disciplinas estão em desenvolvimento histórico, dedicando-se a melhorar nossas explicações dos fenômenos. Os problemas, portanto, surgem quando nossas ideias sobre o mundo estão em conflito com a natureza. Os problemas conceituais da ciência vêm dessa comparação. Não se pode definir apropriadamente a natureza dos problemas científicos sem considerar também o caráter de nossos ideais, ambições e ideias intelectuais. Os conceitos têm em si três aspectos: a linguagem, as técnicas de representação e os procedimentos de aplicação da ciência. A aquisição de conceitos como uma variedade do ensino de ciências.
A aparição de novos conceitos está vinculada a novos problemas e à introdução de novos procedimentos. Os conceitos coletivos derivam seu significado do uso que os cientistas fazem deles em atividades explicativas. Os ideais de ambição correntes definem os objetivos e as dificuldades atuais da disciplina. Portanto, quando eu uso a seguinte frase, só Deus sabe, não é algo coerente, não serve. Nem todos os problemas coerentes são igualmente ativos. Só os que dispõem de uma promissora linha de ataque. Os cientistas, como outros profissionais, acumulam experiências. Existem 5 classes de fenômenos. A. Fenômenos que se pode esperar razoavelmente explicar, mas para os quais ainda não há êxito em fazê-los. B. Fenômenos que podem ser explicados até certo ponto, com o conhecimento corrente, mas se deseja mais completeza. C. Aqueles que se apresentam ao considerar-se a mútua relação de diferentes conceitos da mesma área. D. Aqueles que apresentam ao se considerar a mútua relação de conceitos de diferentes áreas. E aqueles que surgem de conflitos entre os conceitos e procedimentos correntes da ciência especial. A e B são os fenômenos inexplicados. Sua explicação incrementa o poder e o âmbito explicativo. Neste caso, se há uma mudança conceitual, terá que surgir um problema para essa explicação. Terá que surgir uma solução para esse problema. A mudança pode se dar em quaisquer dos 3 aspectos. A reorganização conceitual exige atenção dos fatos empíricos, mas não só para obter informações sobre os fatos ou generalizar sobre estes. Queremos saber com que grau de exatidão a representação resultante pode aplicar-se para explicar o mundo como o encontramos. Os problemas empíricos, menos importantes que os conceituais, nos convidam a estender a aplicação dos conceitos a novos casos. Pode-se pensar que as mudanças conceituais parecem meramente semânticas, mas as mudanças semânticas ou formais se dão somente à luz de novas descobertas empíricas. A possibilidade de mudança conceitual é considerada com relação a algum problema ou grupo de problemas, indagando-se sobre sua possível contribuição para a solução. Há de se considerar os fatos externos e internos para esse caso. Os indivíduos e as organizações exercem de fato um poder e uma influência tão reais sobre o desenvolvimento da ciência como em qualquer outra esfera da vida humana. Ao longo do tempo, um cientista pode incrementar sua influência sobre seus colegas. A melhor argumentação do mundo só pode adquirir peso profissional rapidamente se sua origem e apresentação a levam à atenção do grupo de referência, influente no momento adequado e da maneira adequada. Muitas vezes, um velho cientista pode perder sua autoridade frente a seus colegas mais jovens. Em uma disciplina científica, como em qualquer outra empresa genuinamente racional, o processo de ensino é necessariamente imperfeito.
Cada geração de aprendizes reconstrói os conceitos e os procedimentos estabelecidos e as variantes de sua disciplina em um esquema próprio. A teoria de argumentos de Tome é baseada em seu modelo de argumentos. Como pesquisador e escritor, é possível usar esse modelo de duas maneiras. A primeira seria para explicar, analisar suas fontes, identificando os elementos básicos do argumento que estão sendo feitos. E a segunda é para testar e criticar seus próprios argumentos. Esse modelo, ele identifica 6 aspectos que são bastante comuns em pesquisas, que é o mandado, a afirmação, reivindicação, fundamento, refutação, qualificação, suporte, que seria apoio também. Esse modelo fornece categorias úteis pelas quais um argumento pode ser analisado. Então, um argumento apresenta uma proposta de análise estrutural, na qual é feita a distinção entre os diferentes componentes que constituem um argumento. Identifica os elementos fundamentais de um argumento, assim como as relações existentes entre eles. Segundo Tome, os elementos fundamentais de um argumento são o dado, a conclusão e a justificativa. É possível apresentar um argumento contando apenas com esses elementos. Para que um argumento seja completo, pode-se especificar em que condições a justificativa apresentada é válida ou não, identificando um peso para tal justificativa. Dessa forma, podem ser acrescentados aos argumentos qualificadores modais, ou seja, especificações das condições necessárias para que uma dada justificativa seja válida. É possível especificar em que condições a justificativa não é válida ou suficiente para dar suporte à conclusão. Nesse caso, é apresentada uma refutação da justificativa. A justificativa que apresenta um caráter hipotético pode ser apoiada em uma alegação categórica baseada em uma lei, por exemplo. Trata-se de uma alegação que dá suporte à justificação, denominada de banking, ou conhecimento básico. O banking é uma garantia baseada em alguma autoridade, uma lei jurídica ou científica, por exemplo, que fundamenta a justificativa. A afirmação é uma declaração que você está pedindo a outra pessoa para aceitar. Isso inclui informações que você está pedindo que eles aceitem como verdadeira, ou ações que você deseja que eles aceitem. Muitas pessoas começam com uma reivindicação, mas depois acham que ela é contestada. Por exemplo, se você me pedir para fazer alguma coisa, eu não vou simplesmente concordar com o que você quer. Primeiro, eu vou perguntar por que devo concordar com você. Devo solicitar que você prove sua reivindicação. É nesse ponto que os motivos se tornam importantes. Os fundamentos, eles são a base da persuasão real. São compostos por dados e fenômenos concretos, além do raciocínio por trás da reivindicação. É a verdade na qual a alegação se baseia. Os motivos também podem concluir provas de conhecimento e as premissas básicas nas quais o restante do argumento é constituído. A verdade real dos dados pode ser
inferior a 100%, pois muitos dos dados são baseados na percepção. Assim, assumimos que o que medimos é verdadeiro, mas pode haver problemas nessa medição, variando de um instrumento de medição com defeito. A amostragem é tendenciosa. É fundamental o argumento que os fundamentos não são contestados, porque, se forem, podem se tornar uma reivindicação, que não apresentará prova com informações ainda mais profundas e argumentos adicionais. A informação é geralmente um elemento muito poderoso na percepção, embora afete as pessoas de maneira diferente. Aqueles que são dogmáticos, lógicos ou racionais provavelmente serão persuadidos por dados atuais. Aqueles que argumentam emocionalmente e que são altamente investidos em sua própria posição o desafiarão ou tentarão ignorá-lo. Muitas vezes é útil fornecer algo atual à pessoa que está refutando o argumento. Assim podemos observar como ela lida com ele. Ela pode descartar de imediato. Outros podem exigir mais explicações, como, por exemplo, mais de 70% de todas as pessoas com mais de 65 anos têm dificuldade de audição. É o apoio a um argumento fornecendo suporte adicional ao mandado, respondendo a perguntas diferentes. A qualificação. O qualificador indica a força do salto dos dados para um mandado e pode limitar a aplicabilidade universal da reivindicação. Pode incluir palavras como mais, geralmente, sempre ou às vezes. Assim, os argumentos podem variar de fontes e afirmações. A qualificação é uma variante e é a reserva que pode dar a possibilidade da reivindicação estar incorreta. Qualificadores e reservas são muito usados por anunciantes que são obrigados a não mentir. Como, por exemplo, aparelhos auditivos ajudam a maioria das pessoas. A refutação. Apesar da construção cuidadosa dos argumentos, ainda pode haver contra-argumentos que podem ser usados. Eles podem ser refutados por meio de um diálogo contínuo ou pela antecipação do contra-argumento. Dado a refutação durante a apresentação inicial do argumento, qualquer refutação é um argumento em si. Portanto, pode incluir uma reivindicação, mandado, apoio e assim por diante. O mandado, ele está vinculado a dados, legitimando a reivindicação, mostrando que os motivos são relevantes. Pode ser explicado ou não, dito e implícito. Ele responde à pergunta: por que esses dados significam que sua reivindicação é verdadeira? Pode ser um argumento mais longo, como sub-elementos adicionais. Pode ser baseado em logotipos éticos, pactos ou valores que são assumidos como compartilhados com o ouvinte. Muitos são implícitos e, portanto, não declarados. Isso dá espaço para que outra pessoa questione e mostre que é infundada. Em resumo, a reivindicação é a tese geral que o escritor espera provar,
seria as definições, causas, efeito, valor ou política. Os dados são as evidências reunidas para apoiar uma reivindicação específica. O mandado, a declaração que explica como ou por que os dados suportam a reivindicação. O apoio, ele seria o racional adicional, quando necessário, que suporta o mandado. O qualificador seria as frases curtas que limitam o escopo da reivindicação, como tipicamente, geralmente ou em geral. Portanto, uma alegação é uma afirmação que os autores gostariam de provar para o seu público. É, em outras palavras, o argumento principal. Os fundamentos de uma discussão são as evidências e os fatos que ajudam a apoiar a alegação. O mandado é explícito ou declarado explicitamente. É o pressuposto que vincula os fundamentos à reivindicação. Portanto, se você quer argumentar que há cães por perto, nesse caso, eu vou afirmar a afirmação de que um cachorro está próximo, fornecendo evidências e fatos específicos, ou os fundamentos, reconhecendo que ouvimos latidos e uivos. Como sabemos que os cães latem e uivam? Ou seja, desde que tenhamos um mandado, podemos assumir que um cachorro está por perto. Em uma abordagem mais acadêmica, se eu quero fazer, por exemplo, uma pesquisa, eu vou escrever um artigo sobre como mais pesquisas precisam ser feitas sobre o modelo, como a comunicação é mediada por computadores, influencia os relacionamentos online e offline. Nesse caso, eu como autora, eu tenho que mostrar como o artigo original precisa levar em consideração as limitações tecnológicas, etnográficas e de modalidade no estudo. Como sabemos, quando um estudo não tem uma perspectiva séria, é benéfico fazer mais pesquisas sérias. É seguro assumir que mais pesquisas devem ser conduzidas. Os outros 3 elementos, apoio, qualificador e refutação, não são fundamentais para um argumento de Tolkien, mas podem ser adicionados conforme for necessário. Usar esses elementos como sabedoria podem ajudar o escritor a construir argumentos completos e diferentes. Banking é referente a qualquer apoio adicional do mandado. Em muitos casos, o mandado está implícito e, portanto, o apoio fornece algum suporte ao mandado, dando um exemplo específico que justifica o mandado. O qualificador mostra que uma reivindicação pode não ser verdadeira em todas as circunstâncias. Palavras como algumas e muitas ajudam seu público a entender que você sabe que há casos em que as suas reivindicações podem não estar corretas. A refutação é um reconhecimento de outra visão válida da situação. Inclui um qualificador ou refutação de um argumento. Ajuda a criar seu ethos ou dar credibilidade. Quando você reconhece que sua visão nem sempre é verdadeira, ou quando fornece várias visões de uma situação, constrói uma imagem de um
pensamento cuidadoso e imparcial, em vez de alguém pressionado cegamente por uma única interpretação da situação. Bom, o vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Aqui são as referências bibliográficas que foram utilizadas para produzir esta aula.